na palavra sem demora? A palavra de hoje, ela tem como título Descontente. E a passagem, a leitura bíblica está no livro de Jonas. E me chamou muita atenção essa palavra porque Jonas foi um dos profetas menores que confrontou a Deus, né? Ele se indignou com Deus, ele se indignou com a forma que Deus tratou com um povo que era desleal, que era incrédulo. E Jonas era descontente. E nós vamos falar sobre essa passagem hoje. A leitura bíblica está em Jonas capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que eu não vou ler agora. Vocês podem ler na sua Bíblia mais tarde. Mas eu vou ler o versículo de destaque, que é o versículo 1, que diz assim: Jonas ficou profundamente descontente, porque Deus não destruiu os ninivitas, e enfureceu-se. É interessante ver que Jonas, ele ficou completamente descontente com a forma que Deus usou de misericórdia para um povo, né, que eram os ninivitas, e Jonas ficou enfurecido por isso. Muitas pessoas vivem descontentes. A gente conhece pessoas que têm o hábito de estar descontente com tudo e com todos. O resultado do descontentamento nunca é bom. Esse resultado geralmente vem acompanhado de discórdia, de algo, e tira o prazer em determinadas situações. Em alguns momentos, pode inclusive... Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a luz que eu estou usando, ela está piscando, tá? Se não estiver incomodando vocês, ok. Mas ela está piscando. Não é problema no seu computador, tá? Não, é a minha luz que está piscando. Então, gente, viver alguns momentos pode inclusive nos tirar da alegria de viver. Ou seja, viver descontente leva muitas pessoas à própria depressão, à própria falta de vontade de viver. Né? Em alguns casos, alguns chegam a desejar a própria morte. Esse texto de Jonas, irmã Desilva, um beijo no seu coração. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Te amo. Fica na paz. Esse texto de Jonas mostra que Deus ordenou que ele fosse até Nínive e lá ele pregasse. Era para que ele entregasse uma mensagem da parte de Deus para aquele povo. Porque ele levaria um recado da parte de Deus. Mas Jonas, ele se questionava por que levar um recado para um povo que não acreditava em Deus, para um povo que era incrédulo, e que mais tarde, depois, alguns fatos marcantes fazem que Jonas venha a obedecer. Isso é o que traz a mensagem. Bom, Deus fez Jonas descer até a cidade de Nínive. E a mensagem que Deus tinha para entregar para esse povo era uma mensagem de juízo. A mensagem era de que dali 40 dias Nínive seria destruída. Era uma mensagem dura, era uma exortação. Era uma forma de dizer para o povo que Deus estava, sim, irado com o comportamento daquele povo e que haveria uma destruição como forma de resposta ao comportamento daquele povo. Essa era a mensagem que Jonas tinha que levar. E mediante a esta mensagem, o povo de Nínive ficou impactado. Ficou tão impactado que os ninivitas que ouviram ficaram profundamente arrependidos. Inclusive o próprio rei daquele povo proclamou que todos deveriam abandonar os seus maus caminhos, na esperança que Deus tivesse misericórdia deles. E foi exatamente isso que aconteceu.
Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus, presta atenção nisso, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Gente, o nosso Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia e de justiça. Deus, ele é um Deus passivo de arrependimento. Ele é um Deus que muda de ideia. É um Deus que mostra na sua palavra inúmeras vezes em que, através da nossa mudança, através do nosso arrependimento, a sentença para nós e para aquele que se arrepende muda da destruição para o recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Nós temos um Deus que ele é passivo de mudanças. A gente vê isso na própria história do rei Neemias, né? Que sofrendo, eu acredito que eu estou certa, né? O rei Neemias, que teve uma doença muito grave. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Mediante a uma sentença de morte, se arrependeu, chorou amargamente, clamou e Deus lhe acrescentou 15 anos. Esse é um dos casos que nós temos. Ezequias. Obrigado, Kelo. O rei Ezequias, isso aí. O rei Ezequias teve uma sentença vinda do profeta de que ele morreria com aquela doença. Mas a sua atitude, o arrependimento do coração do rei Ezequias fez que Deus mudasse a sentença. E esse é o nosso Deus, é um Deus de mudança. É um Deus que pode mudar agora a sentença de morte para um recomeço. E foi isso que aconteceu com o povo de Nínive. O povo estava condenado à destruição. Porém, mediante o recado de Jonas, o povo se arrependeu de tal forma que Deus não destruiu aquele povo. Mas Jonas ficou descontente com isso. E esse é o foco da nossa meditação. É a forma que muitos de nós julgam, tá? Muitos irmãos, de não serem condenados porque estão em pecado, de não serem disciplinados em virtude do escândalo. Mas quem somos nós para condenar alguém? Quem era Jonas para ficar descontente? Jonas ficou tão descontente que ele cometeu vários pecados mediante esse comportamento, mediante essa falta de controle emocional. Ele ficou mais indignado de Deus ter destruído a palmeira do que não ter destruído o povo, homens semelhantes a Deus como ele. E essa falta de governo emocional leva muitos de nós, muitos que estão dentro da igreja, acharem que são santos, acharem que estão livres da condenação, quando na verdade não estão. Porque a mesma misericórdia que o Senhor usou para comigo e para contigo, Deus usa para qualquer pecador que se arrependa. Não importa o pecado que tenha cometido. Mas muitos estão o quê? Engessados, estão com a consciência cauterizada, de modo que pensam que não deve haver a mesma, que não é a mesma misericórdia. E é a mesma misericórdia, é o mesmo Deus, é o mesmo amor. E quem somos nós para decidir quem vai ou não morar na eternidade? Se quem conhece verdadeiramente o coração do homem é o Senhor.
Bom, contudo, isso trouxe profundo descontentamento a Jonas, a ponto de ficar furioso com Deus. Olha só, o camarada chega ao ponto de ficar descontente com Deus. Assim estão muitos dos nossos irmãos dentro da igreja descontentes com o pastor, descontentes com a liderança, porque fulano de tal cometeu um pecado e está ainda lá dentro da igreja sem ser destruído, sem ser... Enfim. E Jonas estava assim, com Deus, e reclamar com ele do que ele reclamou, bom, da misericórdia, da paciência e do amor de Deus. Foi isso que fez Jonas reclamar. Jonas reclamou com Deus segundo a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Talvez Jonas ainda não tivesse entendido que ele era tão pecador quanto os ninivitas. A mesma misericórdia que Deus usou com aquele povo, ele também usará com o profeta, quando o salvou da morte no mar por causa da sua desobediência, que é um episódio anterior, quando Jonas é obrigado a se jogar no mar, tá? Para não destruir aquela tripulação do navio, que não tinha nada a ver com a história. E por causa da sua desobediência, aquele povo quase pereceu e Jonas foi engolido por um grande peixe. E dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração de Jonas, e o salvou e teve misericórdia dele. Então essa passagem nada mais é que o reflexo de que Deus teria a mesma misericórdia que ele teve com Jonas com o povo de Nínive. Quando nos julgamos melhores que o nosso próximo, é bem provável que vivamos descontentes. Ou seja, existe uma passagem na Bíblia que diz que a gente deve considerar o nosso próximo sempre melhor que nós. É o Senhor que nos diz isso. Considere o outro melhor que você. Quando nós não fizemos esse exercício, nós nos achamos melhor que o outro, com certeza vamos viver episódios e a experiência do descontentamento. Pois sempre estaremos vendo situações injustas. É o que eu acabei de falar antes, sobre vários casos que a gente vê ao nosso redor, dentro da igreja, dentro das igrejas evangélicas. E aí eu poderia até agora falar da nossa irmã, né? Uma cantora gospel que está sendo super polêmica em virtude da sua fraqueza, do seu pecado tendo sido revelado. Da cantora que o namorado contou para geral que ela é viciada em drogas. Gente, não me surpreende. Por que não me surpreende? Porque faz um tempo que a gente tem ouvido nas redes sociais inúmeras revelações. Quem está ligado tem ouvido revelações sobre o que vai acontecer e o que está acontecendo. E já havia sido dito em algumas redes sociais, através de alguns homens e mulheres de Deus, algumas revelações já tinham sido entregues, que o mundo gospel, que é esse mundo dos cantores gospels, pregadores, que são mais conhecidos no país, que haveria escândalos, que haveria... Muitos queriam cair, muitos iriam passar por essas polêmicas. E está acontecendo, né? Eu não sou ouvinte dessa cantora, por isso que eu não vou saber nem dizer o nome dela. Se você sabe, por favor, compartilhe aí, que eu vou falar para o pessoal.
porque eu não lembro o nome dela, para vocês terem noção do quanto eu sei, mas não sei. Mas é polêmica no momento. Uma cantora gospel foi, né, nesse momento está passando por essa crise, por esse momento difícil. Ela é viciada em drogas e ela subia no púlpito para cantar, né? Não era para louvar, e se era, que Deus me corrija, mas ela subia sob efeito de drogas. E o namorado não aguentou, com certeza o Espírito Santo pesou na consciência do namorado e ele entregou ela, contou para todo mundo. Gente, esse é um dos casos, mas existem inúmeros casos de pessoas que estão assim, achando que estão fazendo a obra do Senhor, achando que estão vivendo o seu chamado, mas elas estão sendo antigo homem, estão ainda em pecado. E quem somos nós para julgar? Ninguém. Ninguém. Nós devemos exortar, sim, tá? E exortar não é condenar. Exortar é eu chegar aqui para vocês, cara a cara, e dizer, meus queridos, condenar é pecado. Meus queridos, vamos buscar na Bíblia, vamos viver segundo a palavra de Deus. Vamos viver o que está escrito na palavra de Deus e não o que nós achamos que é certo ou não. Isso é exortar. Mas quando eu digo, fulano de tal não deveria estar no púlpito porque está em pecado, eu estou me condenando. Porque não cabe a mim tirar alguém ou deixar alguém, ou dizer que alguém devia estar sendo disciplinado ou não. Eu não posso condenar. O condenar é o julgar, que a Bíblia condena que nós façamos. Não devemos julgar. Então, nós devemos fazer o quê? Orar, orar, orar e orar. Pedir misericórdia. Essa moça precisa de Deus, ela precisa se arrepender, ela precisa ter um encontro com Deus urgentemente e ser curada, ser liberta e ter um renovo. Quem sabe nessa segunda conversão dela, eu venha conhecer ela, porque eu não conheço ela, não escuto os louvores dela, só sei que ela era namorada do cantor. Gente, eu sou ótima com nomes. Não lembro do nome. Mas, enfim, o ex-marido dela, ela é separada, é um cantor também famosíssimo e tem hinos que todos vocês já escutaram. Vamos orar, vamos nos unir e orar por esse povo que está exposto, que está cantando, que está nos púlpitos. Vamos orar, vamos pedir misericórdia, vamos levantar um clamor para que o povo de Deus seja curado, para que o povo de Deus seja restaurado, para que o povo de Deus tenha temor de Deus. É isso que nós precisamos fazer e é por isso que eu estou falando desse assunto. Mas, voltando a falar de Jonas e o seu descontentamento, diante de Deus todos nós somos iguais. Aquele que é viciado em cocaína e aquele que é viciado em açúcar, sal, gordura, está cometendo o mesmo pecado. Você pode achar que não é, mas é, porque destrói o templo do Espírito Santo tal qual. Vendo essa situação injusta, contudo, diante de Deus somos todos iguais, pecadores afastados da glória de Deus e carentes da sua graça e da sua misericórdia. Que Cristo nos ajude, gente. Que Jesus Cristo nos ajude a olhar para o nosso próximo
com misericórdia e bondade. Não sou mais merecedor do amor de Deus do que qualquer outro. Eu não sou merecedora, mais merecedora do que qualquer pessoa. Nem você. Tem muitas pessoas que buscam um lugar de privilégio diante de Deus. Tolice. Tolice. Tem muitas pessoas que querem se sentir especiais, diferentes diante de Deus. Tolice. O que muda o seu relacionamento com Deus é a forma que você coloca Deus como prioridade na sua vida. Quanto mais prioridade você dá para Deus, mais próximo de Deus, mais segredos você vai ter revelado, mais intimidade com Deus, mais conhecimento da vontade de Deus você vai ter. Mas isso não quer dizer que você é melhor ou pior que os outros. Aí você deve estar pensando em João, que João era o amado de Deus, que João era o que reinclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. Ok, por que João fazia isso? Porque João escolheu aquela posição. Não foi Jesus que disse, eu quero João sentado aqui, do meu lado. Encosta aqui, João, é tu que eu amo mais. Jesus não fez isso. Não fez e não faz. Mas você pode sentar sempre cada vez mais perto dele. E aí você vai reinclinar sua cabecinha no ombro de Jesus e chorar. Tem até uma musiquinha, né? Que fala, encosta a sua cabeça no meu ombro e chora. Mas é isso que você pode fazer. Mas depende de você. Deus não tem preferidos. Não tem. O que muda entre nós e o relacionamento que nós temos com Deus é a nossa busca, é a nossa dedicação, é o nosso interesse. Quanto mais interessado você for em estar na presença de Deus, em buscar, conhecê-lo, mais dele você vai ter. Simplesmente isso. E é tão interessante pensar em João, que João ele buscou aquela posição. João buscou a posição de estar bem pertinho de Jesus, de estar juntinho de Jesus. É que nem Marta e Maria. Uma escolheu estar junto com Jesus, ouvindo ele, escolheu a melhor parte. A outra pensou que o mais importante era servi-lo, organizar a casa. A Marta, desenfreada no seu perfeccionismo de servir, ok, não é errado, mas ela também poderia ter preferido ficar junto de Jesus, né? Mas quem escolheu a melhor parte foi a Maria. E voltando a pensar em João, o único dos discípulos que não morreu martirizado foi João. Morreu de velho. Como que você e eu quer morrer? Tudo depende do que eu e você escolhemos, de qual posição a gente está escolhendo sentar na mesa. Do lado do Senhor, juntinho, cada vez mais perto, cada vez mais junto. Gente linda, a mensagem de hoje é essa. É para nos fazer refletir sobre a nossa posição, sobre a nossa avaliação, se estamos avaliando que somos melhores que os outros, e se assim estamos avaliando, corremos o risco de viver descontentes, sempre descontentes, porque as injustiças vão começar a brotar. Eu quero orar com você. Você tem algum pedido especial de oração? Nós vamos orar juntos agora. Eu quero que você se sinta à vontade
para colocar a sua mão no coração e aproveitar esta hora em que nós vamos orar juntos. Não importa a hora que você está vendo esse vídeo, esta oração é para alcançar a sua vida. A presença do Senhor é atemporal e vai te alcançar. Não importa onde você está, não importa a situação que você está vivendo, não importa a hora que você está vendo esse vídeo, não importa o dia. Essa oração é para te abençoar. Eu vou orar pelas famílias, eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela sua consciência e o Senhor vai nos dar graça para andarmos mais uma milha contentes. Tá feliz? Você tá feliz ainda? Você ainda tá aí? Tá feliz? Eu vou orar para você ficar contente. Amém? Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai eterno, eu quero te dar graças, eu quero te render graças, Senhor, por esses minutos que passamos juntos aqui, para meditar na Tua Palavra, para entender melhor o Teu coração. Senhor, a Tua Palavra nos renova, a Tua Palavra é viva, porque o Senhor Jesus é a própria Palavra. O Senhor era verbo e se fez carne. E o Senhor deixou o Teu Espírito Santo amado, indispensável, presente, amoroso, nosso consolador, nosso amigo. Obrigado por esse momento que passamos juntos. Eu quero declarar, em nome de Jesus, na vida de todos que estão vendo esse vídeo, eu quero declarar a Tua presença. Eu quero declarar a Tua paz, Jesus. Eu quero declarar a alegria no coração. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Eu quero declarar a vitória mediante essa prova que este homem está passando. Eu quero declarar a vitória completa na vida desta mulher. Independente das circunstâncias, independente de tudo que está acontecendo ao redor, a Tua palavra é a última. O Senhor tem a última palavra sobre todas as coisas. E o Senhor é misericordioso. O Senhor é o Deus que renova. O Senhor é o Deus que muda também a condenação em nova vida, em segunda chance. Eu te louvo, Senhor, pelas vitórias que o Senhor está agora liberando na vida dessa pessoa, liberando na vida dessa família. Senhor, em nome de Jesus, encurta os laços familiares, para que nesse domingo, dia dos pais, o coração dos filhos se convertam aos pais, os corações dos pais se convertam aos filhos, que haja esperança, que haja alegria, que haja renovo, restauração nos lares das famílias brasileiras, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, entra com a Tua providência na vida dos casais, na vida, Senhor, nos casamentos, Pai. Em nome de Jesus, entra com a Tua providência, entra com a Tua presença, com o Teu amor, com o Teu poder, para que haja, Senhor, renovação, avivamento, arrependimento, perdão e que haja esperança, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela cura, obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua proteção, obrigado, Senhor, pela saúde. Abençoe-nos também no nosso corpo, para que haja saúde e para que possamos Te servir, que possamos viver o Teu propósito com saúde e alegria. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por mais uma sexta-feira, mais um presente diário que eu e você podemos compartilhar. Deus te abençoe grandemente e que eu e você possamos estar aqui sexta-feira que vem, se Jesus não voltar, porque se Ele voltar, a nossa live vai ser lá no céu da glória com o Senhor. Que alegria, não? Deus te abençoe. Tenha uma ótima
noite e um ótimo final de semana. Que Deus se faça presente na sua mesa, na sua ceia, e que você possa sentar bem pertinho dele. Em nome de Jesus, um beijo no coração e até mais.